Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora, mas juro pela alma da minha santa mãe que cada palavra é verdadeira. Aconteceu comigo mesmo, lá para as bandas do interior de São Paulo, numa região que fica entre Ribeirão Preto e Franca, onde as fazendas são grandes e a distância entre uma casa e outra às vezes chega a ser de quilômetro. Eu me chamo Zé Carlos, trabalho como motorista de caminhão há mais de 20 anos e sempre peguei essas estradas de terra do interior para entregar insumo agrícola, ração, essas coisas que os fazendeiros precisam. Conheço cada curva, cada buraco, cada árvore dessas estradas como se fosse o quintal da minha casa. Pelo menos era o que eu pensava antes daquele dia amaldiçoado de março de 2019. A história começou numa quinta-feira, quando peguei um frete para levar umas toneladas de adubo para uma fazenda nova que tinha aberto na região. O dono era um paulistano rico que tinha comprado umas terras para plantar soja e precisava de muito material para preparar o solo. A fazenda ficava no final de uma estrada de terra que eu nunca tinha pego antes, mas o GPS mostrava que era só seguir pela estrada principal por uns 40 quilômetros e depois virar à direita numa estradinha secundária. Saí de Ribeirão Preto no meio da tarde, calculando que chegaria na fazenda antes de escurecer. O caminhão estava pesado, cheio de saco de adubo, então fui devagar, respeitando as curvas e os buracos da estrada. O céu estava meio nublado, com cara de chuva, mas nada que me preocupasse muito. Quando cheguei no ponto onde devia virar à direita, vi uma placa velha e meio enferrujada que dizia Fazenda Santa Helena, 15 quilômetros. A estradinha era mais estreita que eu esperava, mas dava para passar com o caminhão sem problema. O que me chamou a atenção foi que não tinha movimento nenhum por ali, nem sinal de que algum veículo tinha passado recentemente. A terra estava lisa, sem marca de pneu, como se ninguém usasse aquela estrada fazia tempo. Pensei que fosse normal, porque fazenda nova às vezes fica meio isolada mesmo até começar a produzir e ter movimento regular. Engrenei a primeira marcha e comecei a subir uma ladeira que parecia não ter fim. A estrada serpenteava entre pasto abandonado e pedaço de mata fechada. E quanto mais eu subia, mais escuro ficava, mesmo sendo só umas 5 da tarde. Foi depois de uns 10 quilômetros que comecei a achar estranho. Pela minha conta, já devia ter chegado na fazenda, mas a estrada continuava, agora descendo uma encosta íngreme cheia de curva fechada. E havia uma névoa começando a subir do vale, uma névoa espessa que não era normal para aquela época do ano. Foi quando vi a primeira cruz. Estava na beira da estrada, uma cruz de madeira simples, pintada de branco, com um nome que não consegui ler direito na passagem. Pensei que fosse memorial de algum acidente de trânsito, coisa que é comum nessas estradas do interior. Mas conforme continuei descendo, foram aparecendo mais cruz. Muitas cruz. A cada curva que fazia, via mais 2, 3 cruz na beira da estrada. Algumas eram novas, outras estavam velha e meio caída. Tinha cruz de madeira, de ferro, de concreto, umas com flor murcha, outras só com o nome riscado na tinta descascada. Em poucos quilômetros, contei mais de 30 cruz. Comecei a ficar nervoso. Que tipo de estrada era aquela onde tinha morrido tanta gente? E como é que o cara da fazenda não tinha me avisado que era perigosa? Diminuí ainda mais a velocidade e liguei o pisca-alerta, mesmo não tendo ninguém atrás de mim. A névoa foi ficando mais densa e eu tive que ligar o farol mesmo sendo ainda de dia. A visibilidade estava ruim e as árvores dos 2 lados da estrada pareciam formar um túnel escuro que engolia a luz do caminhão. O GPS tinha parado de funcionar há uns quilômetros, só mostrava uma tela cinza com sinal não encontrado. Foi quando cheguei numa parte da estrada que me fez o coração disparar.
Era uma reta longa, descendo em direção a um vale que estava completamente coberto de névoa. E dos dois lados da estrada, enfileirada como soldado em formação, tinha centena de cruz, centena mesmo. Não conseguia ver onde terminava, porque sumia na névoa, mas devia ter pelo menos 500 cruz dos dois lados da estrada. Parei o caminhão ali mesmo, no meio da estrada, e fiquei olhando aquilo sem acreditar. Não era possível que tivesse acontecido tanto acidente num lugar só. E todas as cruzes pareciam ser de época diferente, algumas muito velha, outras bem recente. Como se aquela estrada fosse matando gente há décadas, talvez há mais de um século. Peguei o celular para tentar ligar para o cara da fazenda, mas não tinha sinal, nem uma barrinha. Era como se eu tivesse entrado numa zona morta de comunicação. Pensei em dar ré e voltar, mas a estrada era estreita demais para manobrar com o caminhão carregado, e a subida que tinha feito era íngreme demais para tentar subir de ré. Não tinha escolha, tinha que continuar. Engrenei primeira marcha de novo e comecei a descer devagar pela reta das cruzes. Conforme passava, tentava ler os nomes, mas a maioria estava apagada ou borrada. Algumas tinha data, e fiquei assustado ao ver que as mais antigas eram do final do século XIX. Uma delas dizia Maria do Santo, 1887, outra João Batista, 1892. Mas o que mais me assustou foram as cruz recente. Tinha uma de 2018, outra de 2017, e quando passei perto de uma cruz que parecia bem nova, consegui ler Carlos Henrique, 2019. O mesmo ano que eu estava vivendo. Foi aí que notei uma coisa que fez meu sangue gelar. Não tinha movimento nenhum ao redor das cruzes. Nem formiga, nem mosquito, nem passarinho. O silêncio era total, quebrado apenas pelo ronco do motor do caminhão. Era como se nada que tivesse vida conseguisse ficar perto daquele lugar. Quando finalmente cheguei no final da reta das cruzes, a estrada fazia uma curva fechada à esquerda e subia de novo. A névoa estava tão densa que eu mal conseguia ver a 5 metros de distância. Foi subindo essa nova ladeira que comecei a escutar. Era um barulho baixinho, quase imperceptível, que parecia vir do próprio ar. Como se fosse um sussurro de muita gente falando ao mesmo tempo, mas tão baixo que eu não conseguia entender as palavras. No começo pensei que fosse o vento nas árvores, mas não tinha vento nenhum. As folhas estavam imóveis, a névoa não se mexia, mas o sussurro continuava. E foi ficando mais alto. Conforme subia a ladeira, o sussurro foi aumentando de volume, até que consegui perceber que era uma voz humana mesmo, centena de voz sussurrando alguma coisa que eu não entendia. Parecia uma oração, ou talvez um lamento, repetido infinitamente por uma multidão invisível. O coração estava batendo tão forte que eu sentia ele martelando no peito. O suor escorria pela testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. Queria parar o caminhão e sair correndo, mas para onde? Estava no meio do nada, numa estrada que parecia não ter fim, cercado por uma névoa sobrenatural e escutando voz de gente que não podia estar ali. Foi quando vi a igreja. Apareceu de repente na névoa, como se tivesse se materializado do nada. Era uma igreja pequena, de estilo colonial, com a tinta branca descascando e o telhado coberto de musgo. Tinha uma pequena torre com um sino, e na frente um pátio de terra batida onde se via várias lápides espalhadas. Era um cemitério. Parei o caminhão na frente da igreja, tentando entender o que estava acontecendo. Não fazia sentido ter uma igreja e um cemitério no meio daquela estrada perdida. E por que o GPS não mostrava nada disso? Por que ninguém tinha me falado que ia passar por um lugar assim? As vozes sussurrando ficaram mais alta ainda. Agora, claramente vindo da direção do cemitério. Era como se centenas de pessoas tivessem se reunido ali para rezar, mas eu não via ninguém. Só as lápides cobertas de névoa e a igreja com a porta entreaberta, mostrando uma escuridão total lá dentro. Foi quando reparei nas lápides mais de perto que entendi por que aquele lugar me dava tanto medo.
Todas as lápides tinham o mesmo formato das cruz que eu tinha visto na estrada. E quando consegui ler algumas, vi que os nomes eram os mesmos. Maria do Santo, 1887, João Batista, 1892, Carlos Henrique, 2019. As mesmas pessoas que tinham morrido na estrada estavam enterradas ali. Mas como era possível? Se tinham morrido em acidente na estrada, como os corpos tinham chegado até ali? E quem tinha construído um cemitério no meio do nada para enterrar essas pessoas? Foi quando a porta da igreja se abriu completamente. Não teve barulho de dobradiça, não teve vento que empurrasse. A porta simplesmente se abriu devagar, revelando o interior escuro. E de dentro da igreja começou a sair gente. Não era gente normal. Eram figura humana, mas sem cor, sem substância, como se fosse feita de névoa. Elas saíam da igreja uma atrás da outra, caminhando devagar na direção do cemitério, sem fazer barulho nenhum. Consegui ver que usavam roupa de época diferente. Algumas com vestido longo do século passado, outras com roupa mais moderna, algumas até de macacão de trabalho. E todas elas me olhavam. Mesmo passando pelo cemitério, cada figura virava a cabeça na minha direção e me fitava com o olho que brilhavam numa luz azulada na escuridão. Não demonstravam raiva nem medo, apenas uma tristeza profunda, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não conseguisse. O sussurro agora tinha se tornado um coro de lamento, centena de voz se juntando numa melodia triste que parecia vir de dentro da própria terra. Eu queria sair dali. Queria ligar o caminhão e acelerar até sair daquela estrada maldita, mas estava paralisado de medo, incapaz de tirar os olhos daquela procissão sobrenatural. Foi quando uma das figuras se destacou do grupo e começou a caminhar na direção do caminhão. Era um homem novo, vestindo uma camisa xadrez e calça jeans, com o cabelo penteado de lado, como se fosse dos anos 1980. Ele se aproximou devagar da janela do motorista e, quando chegou perto, pude ver que tinha uma ferida grande na testa, como se tivesse batido a cabeça em alguma coisa muito dura. Ele encostou a mão no vidro da janela e me olhou nos olhos. Sua boca se mexeu, mas não saiu som nenhum. Só conseguia entender o que ele estava falando, lendo o movimento dos lábios. Não continue. Volte. Saia daqui. Tentei dar a partida no caminhão, mas o motor não pegou. Virei a chave várias vezes, pisando no acelerador, mas nada. Era como se o próprio caminhão tivesse decidido não sair dali. O homem na janela continuava me olhando, agora balançando a cabeça devagar, como se soubesse que era tarde demais. Foi quando escutei o barulho. Vinha de trás do caminhão. Um barulho metálico, como se alguém tivesse mexendo na carroceria. Olhei pelo retrovisor e vi várias figuras em volta do caminhão, tocando nos sacos de adubo, passando a mão na lona, como se estivesse examinando a carga. E então entendi. Eles não queriam me machucar. Eles estavam tentando me avisar. Aquela estrada era uma armadilha, um lugar onde as pessoas entravam, mas não saíam. As cruzes na beira da estrada não eram um memorial de acidente. Eram marca de cada pessoa que tinha se perdido ali, que tinha sido atraída pela estrada fantasma e nunca mais conseguiu encontrar o caminho de volta. O homem na janela fez um gesto com a mão, apontando para trás, na direção de onde eu tinha vindo. Sua expressão era urgente, desesperada, como se soubesse que eu só tinha uma chance de escapar. Tentei dar a partida de novo, dessa vez rezando baixinho, pedindo para Nossa Senhora Aparecida me ajudar a sair daquele lugar maldito. O motor tossiu, engasgou e finalmente pegou. As figuras ao redor do caminhão se afastaram, mas continuaram me olhando com aqueles olhos tristes e brilhantes. Engrenei a ré e comecei a manobrar o caminhão na estradinha estreita. Era difícil, porque não conseguia ver nada pela névoa, mas sabia que era minha única chance. As figuras ficaram paradas, observando, como se estivesse torcendo para eu conseguir.
Demorei quase 1 hora para conseguir virar o caminhão completamente. Quando finalmente consegui apontar ele na direção de volta, as figuras já tinham sumido. A igreja estava escura de novo, o cemitério silencioso, mas a névoa continuava densa. Comecei a subir a ladeira de volta, passando novamente pela reta das cruzes. Mas agora tinha uma cruz nova que não estava lá antes. Uma cruz recente, com tinta fresca, e quando passei perto, consegui ler meu próprio nome. José Carlos, 2019. Acelerei o caminhão tanto quanto pude, subindo a ladeira íngreme sem me importar com o motor que gemia sob o esforço. Precisava sair dali antes que fosse tarde demais, antes que aquele lugar me prendesse para sempre, como tinha feito com centenas de outras pessoas ao longo dos anos. A subida pareceu durar eternidade, mas finalmente cheguei no ponto onde a névoa começou a diminuir. Consegui ver o céu de novo, ainda nublado, mas sem aquela escuridão sobrenatural. O GPS voltou a funcionar, mostrando que eu estava no lugar errado. Segundo o aparelho, não existia nenhuma estrada naquela direção, nenhuma fazenda, nada. Quando finalmente cheguei na estrada principal, parei o caminhão e fiquei ali sentado por uns 20 minutos, tremendo que nem vara verde, tentando entender o que tinha acontecido. Liguei para o cara da fazenda para explicar o atraso e ele me disse que eu tinha perdido o caminho. A fazenda dele ficava na direção oposta, numa estrada que eu conhecia bem. "Que estrada você pegou?" ele perguntou. Tentei explicar, mas quando descrevi o lugar, ele ficou em silêncio por um tempo. "Escuta, Zé Carlos", ele disse finalmente. "Não existe nenhuma estrada naquela direção. Eu conheço essa região há 40 anos e nunca teve estrada ali. Deve ter sido alguma estrada antiga, abandonada, que não aparece mais no mapa." Mas eu sabia que não era isso. Aquela estrada não era abandonada. Ela estava ativa, atraindo o motorista desavisado para dentro de uma armadilha que funcionava há mais de um século. E quem entrava lá virava mais uma cruz na beira da estrada, mais uma alma presa naquele cemitério perdido no meio da névoa. Entreguei a carga na fazenda certa no dia seguinte, mas não consegui tirar aquela experiência da cabeça. Voltei para Ribeirão Preto e fui na biblioteca municipal pesquisar sobre a história da região. O que encontrei me deixou ainda mais assustado. Nos registros antigos, havia referência a uma estrada do cemitério que existia no século XIX. Era uma estrada que ligava várias fazendas da região a um cemitério rural que ficava no meio de um vale. Mas no final do século XIX, começaram a acontecer desaparecimento. Viajantes que pegavam aquela estrada simplesmente sumiam, junto com seus carroça e animal. As autoridades da época investigaram e encontraram o cemitério abandonado, com muito mais túmulo do que registro de morte na região. Decidiram fechar a estrada e proibir o acesso ao cemitério. Com o tempo, a natureza foi tomando conta e a estrada foi sendo esquecida. Mas pelos registros que encontrei, a estrada nunca foi realmente fechada. Ela continuou atraindo pessoas ao longo das décadas, sempre adicionando mais uma cruz, mais um nome à lista de desaparecido. E o mais assustador, encontrei um registro policial de 2018 sobre o desaparecimento de um caminhoneiro chamado Carlos Henrique, que sumiu numa estrada secundária entre Ribeirão Preto e Franca. Nunca encontraram nem ele, nem o caminhão. O mesmo nome que eu tinha visto numa das cruzes recentes. Mas a minha pesquisa não parou por aí. Quanto mais eu cavava na história da região, mais descobria coisas que me davam arrepio. Tinha um registro de 1923, falando sobre um padre chamado Antônio Mendes, que tinha desaparecido quando foi benzer o cemitério da estrada. Tinha um relatório de 1954 sobre uma família inteira, pai, mãe e 3 filhos, que sumiu quando estava se mudando para uma fazenda nova na região. Tinha notícia de jornal de 1967 sobre um ônibus escolar que desapareceu com 15 crianças e nunca mais foi encontrado. Todos esses casos tinham uma coisa em comum.
As pessoas tinham sido vistas pela última vez entrando numa estrada secundária que não aparecia nos mapas oficial, numa região onde supostamente não existia caminho nenhum. E tinha mais. Descobri que alguns poucos sobreviventes ao longo dos anos tinham conseguido escapar da estrada e contar sua história. Um deles era um comerciante ambulante chamado Pedro Macedo, que em 1978 deu um depoimento para a polícia sobre uma experiência muito parecida com a minha. Segundo o depoimento, o Pedro estava viajando de charrete quando se perdeu e acabou entrando na tal estrada. Ele também viu as cruzes, a névoa, a igreja e o cemitério. Mas o que mais me chamou a atenção no relato dele foi uma coisa que eu não tinha reparado na minha experiência. As figuras que saíam da igreja não eram sempre as mesmas. O Pedro disse que viu pessoas de várias épocas diferentes, desde escravos com roupa rasgada até gente vestida com roupa mais moderna para a época dele. Como se cada geração que se perdia na estrada fosse se juntando àquela congregação sobrenatural, aumentando o número de alma presa naquele lugar. E havia um detalhe que me fez o sangue gelar. O Pedro contou que quando estava tentando sair da estrada, viu uma charrete abandonada no meio do mato, coberta de cipó e folha seca. Quando chegou perto para investigar, viu que tinha esqueleto humano ainda sentado no banco do cocheiro, com as rédeas ainda nas mãos. Era como se a pessoa tivesse sido petrificada ali, transformada em estátua de osso, para servir de aviso para os próximos que passassem por ali. Outro caso que encontrei foi de uma senhora chamada Rosa Martins, que em 1984 conseguiu escapar da estrada depois de passar 2 noites presa lá. No depoimento dela, ela contou que tentou dormir no carro na primeira noite, mas foi acordada por batida na lataria. Quando olhou para fora, viu dezenas de mãos espalmadas no vidro, todas translúcidas, tentando entrar no veículo. A Rosa disse que as mãos pertenciam a pessoa de idade diferente. Tinha mão de criança, de adulto, de velho, e que todas estavam feridas, como se tivesse morrido de forma violenta. Ela ficou dentro do carro até o dia clarear, mas na segunda noite as batidas ficaram mais fortes e ela começou a escutar voz implorando para ela abrir a porta. Eles queriam companhia, ela disse no depoimento. Estavam sozinhos há tanto tempo que não aguentavam mais. Queriam que eu ficasse com eles para sempre. A Rosa só conseguiu escapar porque lembrou de uma oração que a avó tinha ensinado para ela quando era criança. Uma oração específica para proteção contra espírito perdido. Ela rezou a noite inteira e quando o sol nasceu, as vozes pararam e ela conseguiu dar a partida no carro. Mas o que mais me impressionou na história da Rosa foi que ela contou ter visto, no cemitério, túmulo que ainda estavam sendo cavados. Como se os próprios espíritos tivesse preparando o lugar para os próximos que chegasse. E num dos túmulos mais recentes, ela conseguiu ler uma placa com o nome Rosa Martins, 1984. Seu próprio nome, com o ano em que ela estava vivendo aquela experiência. Depois de ler todos esses casos, comecei a entender que a estrada do cemitério não era simplesmente um lugar assombrado. Era uma espécie de dimensão paralela. Um pedaço do nosso mundo que tinha se separado da realidade normal e criado suas próprias regras. E uma vez que você entrava lá, o lugar começava a fazer parte de você, a te marcar como próxima vítima. Por isso que eu tinha visto meu nome numa das cruzes. O lugar já estava me reclamando, já tinha decidido que eu ia fazer parte daquela coleção macabra de alma perdida. Mas havia algo mais que eu precisava descobrir. Por que algumas pessoas conseguiam escapar e outras não? O que fazia a diferença entre quem virava mais uma cruz na estrada e quem conseguia voltar para contar a história? Continuei pesquisando e encontrei um padrão interessante. Todos os sobreviventes tinham uma coisa em comum. Eles não tinham tentado investigar o que estava acontecendo. Não tinham saído do veículo. Não tinham tentado conversar com as figuras. Não tinham procurado entender a lógica daquele lugar. Os que desapareciam, pelo contrário, eram sempre aqueles que a curiosidade vencia o medo,
que saíam do carro para dar uma olhada mais de perto, que tentavam entrar na igreja, que se aproximavam das figuras para tentar conversar. Era como se o lugar funcionasse como uma armadilha psicológica. Quanto mais você tentava entender, mais preso ficava. Quanto mais interagia com aquele mundo sobrenatural, mais ele ganhava poder sobre você. Lembrei de como eu tinha ficado tentado a sair do caminhão quando vi as figuras. Lembrei da vontade que senti de me aproximar da igreja, de tentar conversar com o homem que encostou na janela. Se eu tivesse cedido a essas tentações, provavelmente nunca teria saído de lá. Mas ainda havia um mistério que eu não conseguia resolver. Por que a estrada aparecia para algumas pessoas e para outras não? Por que ela tinha aparecido para mim naquele dia específico, quando eu tinha passado por estradas similares centenas de vezes, sem nunca ver nada? A resposta veio numa conversa com meu tio Joaquim, que também era caminhoneiro e conhecia aquelas bandas há mais tempo que eu. Quando contei minha história para ele, esperando que fosse dizer que eu estava maluco, ele ficou pensativo por um tempo antes de responder. Zé Carlos, ele disse, eu já escutei essa história antes. Meu próprio pai, seu avô Benedito, me contou um caso parecido que aconteceu com ele nos anos 1960. E sabe que dia foi? Que dia? Numa quinta-feira de março, igual à sua experiência. E ele estava carregando adubo também, igual você. Aquilo me deu outro arrepio. Não podia ser coincidência. Tem mais, continuou meu tio. Seu avô me disse que, alguns anos depois, encontrou outro caminhoneiro num bar em Franca que tinha passado pela mesma coisa. E adivinha? Também numa quinta-feira de março, também carregando adubo. Comecei a entender que havia um padrão mais complexo do que eu imaginava. A estrada não aparecia aleatoriamente. Ela seguia algum tipo de cronograma, alguma regra que eu ainda não tinha descoberto. Resolvi investigar mais fundo. Voltei aos registros antigos e comecei a anotar as datas de todos os desaparecimentos que consegui encontrar. E descobri algo assustador. Quase todos aconteciam na terceira quinta-feira de março, sempre envolvendo pessoas que estavam transportando algum tipo de carga agrícola. Era como se a estrada tivesse fome, como se ela precisasse se alimentar regularmente e tinha escolhido uma data específica para fazer sua colheita anual de alma nova. E março de 2019 tinha sido exatamente quando eu passei por lá, a terceira quinta-feira do mês. Mas havia uma exceção no padrão. Alguns desaparecimentos aconteciam em outras datas, sempre relacionados à pessoa que estavam investigando a história da estrada. Como se o lugar ficasse nervoso quando alguém começava a descobrir seu segredo e decidisse agir fora do cronograma para se proteger. Isso me deixou preocupado. Eu estava investigando a história há semana, remexendo em arquivo velho, fazendo pergunta para gente que conhecia a região. Será que a estrada tinha percebido? Será que ela ia tentar me atrair de volta antes da próxima data programada? Minha resposta veio alguns dias depois. Eu estava voltando de uma entrega em Franca, pegando a estrada principal que conhecia há anos, quando notei que o GPS estava mostrando uma rota alternativa que eu nunca tinha visto antes. Uma rota que passava por uma estradinha secundária e prometia economizar 15 minutos de viagem. Normalmente, eu nunca seguiria uma rota que não conhecesse. Mas havia alguma coisa na forma como o GPS apresentava a sugestão que parecia irresistível. A voz da máquina falava num tom mais suave, mais convincente do que o normal. E na tela, a rota alternativa brilhava numa cor azulada que hipnotizava. Antes que percebesse o que estava fazendo, já tinha virado na estradinha. Mas dessa vez eu estava preparado. Assim que percebi o que tinha acontecido, parei o caminhão e tentei voltar. Mas a estrada atrás de mim tinha sumido. Onde deveria ter a entrada para a estrada principal, agora só havia mata fechada, como se nunca tivesse existido caminho nenhum ali. Estava preso de novo. Mas agora eu sabia as regras do jogo.
Não ia sair do caminhão, não ia investigar nada, não ia tentar entender o que estava acontecendo. Ia simplesmente continuar dirigindo até encontrar uma forma de escapar. A estrada dessa vez era diferente da primeira experiência. Não tinha cruz na beira do caminho, não tinha névoa, não tinha igreja no final. Era apenas uma estradinha normal de terra, serpenteando entre pasto e mata, como centenas de outras que eu conhecia. Mas havia algo errado com a luz. Mesmo sendo meio da tarde, o sol parecia fraco, filtrado, como se eu estivesse dirigindo através de um vidro fumê gigante. E o silêncio era absoluto. Nem grilo, nem passarinho, nem barulho de vento. Dirigi por horas sem encontrar nada, nenhuma fazenda, nenhuma casa, nenhuma placa indicando direção. A estrada simplesmente continuava, sempre igual, sempre levando para lugar nenhum. O combustível do caminhão começou a diminuir e eu comecei a me preocupar. Foi quando o rádio do caminhão ligou sozinho. Não era música que tocava, mas uma voz falando baixinho, quase sussurrando. No começo não conseguia entender o que dizia, mas conforme prestava atenção, as palavras foram ficando mais claras. Zé Carlos, por que você não para? Por que não vem conversar conosco? Estamos esperando há tanto tempo. Era a mesma voz do Home que tinha encostado na janela do caminhão na primeira experiência. Tentei desligar o rádio, mas os botões não funcionavam. A voz continuava, agora mais insistente. Você sabe que não pode escapar. Você já é um de nós. Já viu seu nome na cruz. É só questão de tempo. Aumentei o volume do motor para abafar a voz, mas ela ficava mais alta também, como se fosse capaz de competir com qualquer barulho que eu fizesse. E começaram a aparecer outras vozes, todas falando ao mesmo tempo, criando um coro de lamento que enchia a cabine do caminhão. Venha conosco. Pare de resistir. Aceite seu destino. Aqui não há dor, não há medo, só paz eterna. Sua família vai entender. Um dia, eles vão se juntar a nós também. Essa última frase me deu força para continuar resistindo. Pensei na minha esposa, nos meus filhos, na vida que eu tinha lá fora. Não ia deixar aquele lugar me derrotar. Não ia me transformar em mais uma cruz na beira da estrada. Foi quando vi a luz. Era só um pontinho no horizonte, mas definitivamente uma luz diferente da iluminação fraca que cobria o resto da paisagem. Uma luz amarela, quente, como se fosse um poste de rua ou a janela de uma casa. Acelerei o caminhão na direção da luz, ignorando as vozes no rádio que agora gritavam para eu parar, para eu não tentar escapar. Conforme me aproximava, a luz foi ficando mais forte e pude ver que era realmente um poste de rua, um poste comum que iluminava uma placa de sinalização. Quando finalmente cheguei perto da placa, pude ler Ribeirão Preto, 25 km. Tinha conseguido escapar de novo, mas quando olhei para o retrovisor para ver a estrada por onde tinha vindo, não havia nada. Só mato fechado, como se eu tivesse saído da mata dirigindo, o que era impossível. Cheguei em casa naquela noite ainda tremendo e contei tudo para minha esposa. Ela ficou preocupada e sugeriu que eu procurasse ajuda médica, achando que podia ser estresse ou algum problema de saúde. Mas eu sabia que não era nada disso. A estrada estava me caçando. Nos dias seguintes, decidi tomar uma atitude definitiva. Se a estrada queria me levar, eu ia descobrir como quebrar essa maldição de uma vez por todas. Voltei à biblioteca e procurei informação sobre como lidar com assombração, como se proteger de espírito maligno. Foi quando encontrei a história de Padre Miguel Santos, um sacerdote que tinha vivido na região no início do século XX e que, segundo os registros, tinha conseguido exorcizar vários lugares assombrados da região. O Padre Miguel tinha deixado um diário que estava guardado no arquivo da diocese. Consegui permissão para consultar o documento e lá encontrei várias referências à estrada do cemitério. Segundo o padre, a estrada não era apenas um lugar assombrado, mas um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Tinha sido criado acidentalmente por um feiticeiro chamado Sebastião Preto,
que no final do século XIX tentou ressuscitar sua família morta numa epidemia de febre amarela. O ritual deu errado e, em vez de trazer os mortos de volta à vida, criou um buraco na realidade onde os espíritos ficavam presos, incapazes de seguir para outro lado. E para manter o portal aberto, ele precisava constantemente de energia vital nova. Por isso, atraía pessoa viva para dentro da armadilha. Mas o mais importante, o Padre Miguel tinha descoberto uma forma de fechar o portal definitivamente. Precisava de 3 coisas: um objeto abençoado, uma oração específica e alguém disposto a entrar voluntariamente na estrada durante o ritual. O padre tinha tentado fazer o ritual sozinho em 1923, mas nunca mais foi visto. Presumivelmente, tinha sido capturado pelo portal antes de conseguir completar o processo. Mas ele tinha deixado instruções detalhadas no diário sobre como repetir o ritual. E eu decidi que ia tentar. Procurei um padre na minha paróquia e contei minha história. Ele ficou cético no começo, mas quando mostrei os registros históricos e o diário do Padre Miguel, concordou em me ajudar. Benzeu um crucifixo especial para mim e me ensinou a oração que precisava rezar. O ritual tinha que ser feito na 3ª quinta-feira de março, exatamente quando a estrada ficava mais ativa. Ou seja, eu ia ter que esperar um ano inteiro para tentar, mas a estrada não ia me deixar em paz por tanto tempo. Durante os meses seguintes, ela tentou me atrair várias vezes. Às vezes, aparecia como rota alternativa no GPS. Às vezes, eu simplesmente me perdia em estrada que conhecia há anos e acabava numa trilha que não devia existir. Mas cada vez eu conseguia escapar mais rápido, porque já sabia o que procurar. O sinal mais claro de que estava entrando na armadilha era o silêncio. Quando o mundo ficava quieto demais, quando não tinha nem barulho de inseto, eu sabia que tinha que dar meia volta imediatamente. Finalmente chegou março de 2020, a 3ª quinta-feira do mês. Preparei tudo cuidadosamente. Além do crucifixo abençoado, levei água benta, sal grosso e uma fita cassete com gravação da oração que o padre tinha me ensinado. Se fosse capturado antes de conseguir completar o ritual, pelo menos teria as palavras certas tocando automaticamente. Saí de casa antes do amanhecer e dirigi até a região onde sabia que a estrada aparecia. Não precisei procurar muito. Ela se materializou na minha frente assim que cheguei na área, como se estivesse esperando por mim. Dessa vez, não hesitei. Entrei direto na estradinha, já sabendo o que ia encontrar. As cruzes, a névoa, a igreja, o cemitério, tudo exatamente como da primeira vez. Mas agora eu tinha um propósito. Não estava tentando escapar, estava tentando destruir aquele lugar de uma vez por todas. Parei o caminhão na frente da igreja e saí com o crucifixo na mão e a oração nos lábios. As figuras começaram a sair da igreja como antes, mas agora pareciam mais agitada, mais desesperada. Elas sabiam que alguma coisa estava diferente. Caminhei até o centro do cemitério, onde havia uma área circular sem lápide. Segundo o diário do Padre Miguel, era ali que ficava o epicentro do portal. Segurei o crucifixo bem alto e comecei a rezar a oração em voz alta. As figuras me cercaram imediatamente, mas não conseguiam se aproximar muito. O crucifixo abençoado criava uma barreira invisível ao meu redor. Elas gritavam, lamentavam, imploravam para eu parar, mas eu continuei rezando. Foi quando vi ele, Sebastião Preto. Era diferente das outras figuras, tinha substância, peso, presença física real. Usava uma roupa preta de século passado e carregava um cajado com símbolos estranhos entalhados. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, e quando falou, sua voz ecoou como trovão. Você não sabe o que está fazendo, rapaz. Se fechar o portal, todas essas almas vão ficar perdidas para sempre no limbo. Pelo menos aqui elas têm um lugar, uma existência. Elas não estão vivendo, respondi, continuando a oração.
tão presas, sofrendo, sendo obrigada a atrair mais gente para a mesma situação. E o que você acha que vai acontecer com você quando terminar o ritual? Acha que vai simplesmente sair andando daqui? O preço para fechar o portal é uma vida, sua vida. Aquilo me fez hesitar por um segundo. O padre Miguel não tinha mencionado esse detalhe no diário, mas, olhando ao redor, vendo centenas de almas presas naquele lugar, entendi que não tinha escolha. Se for esse o preço, disse, eu pago. Continuei a oração com mais força. O crucifixo começou a brilhar numa luz dourada e o chão sob meus pés começou a tremer. As figuras ao meu redor começaram a desaparecer uma por uma, não com tristeza, mas com alívio, como se finalmente tivesse permissão para seguir em frente. Sebastião Preto gritou de raiva e tentou se aproximar, mas a luz do crucifixo o repeliu. Ele começou a se desintegrar também, seu feitiço finalmente sendo desfeito depois de mais de um século. Você vai se arrepender, ele gritou enquanto sumia. Sem o portal, essas terras vão ficar amaldiçoadas para sempre. Nada vai crescer aqui, ninguém vai conseguir viver em paz. Mas eu não me importava. O importante era libertar as centenas de almas que estavam presas ali. Quando terminei a oração, uma explosão de luz dourada tomou conta de tudo. Senti como se meu corpo tivesse sido desintegrado e recomposto em questão de segundo. Quando a luz diminuiu, eu estava deitado no chão da estrada principal, ao lado do meu caminhão, sem lembrar como tinha chegado até ali. O sol estava nascendo e eu ouvia o barulho normal da manhã. Passarinho cantando, insetos zumbindo, vento nas folhas. O mundo tinha voltado ao normal. Voltei várias vezes à região nos meses seguintes, procurando pela entrada da estrada fantasma. Nunca mais encontrei. Era como se ela tivesse sido apagada da realidade, junto com a igreja, o cemitério e todas as almas que estavam presas lá. Mas Sebastião Preto não tinha mentido sobre a maldição nas terras. A região onde a estrada costumava aparecer se tornou um lugar estéril. As árvores secaram, o capim morreu e nenhum animal se aproxima dali. É como se fosse uma cicatriz na paisagem, uma marca permanente do que aconteceu ali. E às vezes, quando estou dirigindo por aquelas bandas numa noite muito escura, ainda escuto um eco distante, como se fosse o sussurro de voz agradecendo. As almas que consegui libertar, me dizendo obrigado antes de seguir para o descanso eterno. Desde então, nunca mais tive problema com estrada fantasma ou aparição sobrenatural. Parece que paguei minha dívida com o mundo dos espíritos. Mas sei que nem sempre as histórias terminam tão bem quanto a minha. Por isso, se vocês um dia estiverem dirigindo por essas estradas do interior e virem uma placa indicando um caminho que não está no mapa, que parece não ter movimento, que leva a lugar desconhecido, não sigam. Não importa quanta curiosidade sintam, não importa se parecer um atalho tentador. Porque mesmo que a estrada do cemitério tenha sido fechada, sei que existem outros lugares parecidos espalhados pelo Brasil. Outros portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outras armadilhas esperando para capturar pessoa desavisado. E vocês podem não ter a sorte que eu tive de conseguir escapar 2 vezes e ainda por cima destruir o lugar. Por isso, quando a intuição disser que alguma coisa está errada, quando o silêncio ficar pesado demais, quando a estrada parecer levar para lugar nenhum, escutem essa voz interior que tenta proteger vocês. Porque tem lugar neste mundo onde os vivos não devem ir, onde a realidade se mistura com o pesadelo, onde quem entra pode nunca mais encontrar o caminho de casa. E mesmo que eu tenha conseguido fechar uma dessas portas para o outro lado, sei que ainda existem muitas outras esperando sua próxima vítima, numa curva perdida de alguma estrada esquecida do interior. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora, mas juro pela alma da minha santa avó que cada palavra é verdadeira. Aconteceu comigo mesmo, lá pras bandas do interior de Ceará,
numa cidadezinha chamada Santa Bárbara do Cariri, onde minha família tinha uma pequena propriedade para criar cabra e plantar mandioca. Eu me chamo Maria das Graças, mas todo mundo me conhece só como Graça. Trabalho como professora na escola municipal há 15 anos e sempre morei naquela região onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm mais rápido que cavalo solto e onde o segredo de família passam de geração em geração como herança maldita. A história começou numa segunda-feira de agosto de 2021, quando eu estava voltando da cidade depois de uma reunião pedagógica que tinha durado o dia inteiro. Era final de tarde, o sol já estava se pondo atrás da serra e eu dirigia minha motinha velha pela estrada de asfalto que ligava Santa Bárbara ao distrito onde eu morava. Tinha andado uns 20 quilômetros quando vi ela pela primeira vez. Era uma mulher idosa, sentada debaixo de um pé de cajueiro na beira da estrada, com uma trouxa grande ao lado e um monte de renda branca espalhada num pano no chão. Ela usava um vestido preto simples, meio desbotado, e um lenço na cabeça que cobria quase todo o cabelo grisalho. Quando passou por ela, acenou com a mão, sorrindo, como se me conhecesse de muito tempo. Achei estranho, porque conhecia todo mundo daquela região, mas não lembrava de ter visto aquela senhora antes. Pensei em parar para perguntar se ela precisava de carona, mas já estava meio tarde e queria chegar em casa antes de escurecer completamente. No dia seguinte, quando passei no mesmo lugar indo para a cidade, ela estava lá de novo. Mesma posição, mesmo cajueiro, mesma renda espalhada no chão. Dessa vez resolvi parar. "Boa tarde, dona", disse, tirando o capacete. "A senhora está precisando de alguma coisa? Quero uma carona." Ela me olhou com uns olhos azul muito claro, quase transparente, e sorriu de um jeito que me deu um arrepio. "Não precisa não, minha filha. Eu estou esperando alguém. Mas obrigada pela gentileza." "A senhora é daqui da região? Eu não lembro de ter visto a senhora antes." "Sou sim, menina. Moro aqui há muito tempo mesmo." Ela pegou-lhe um pedaço da renda e mostrou para mim. "Olha que beleza. Quer comprar um pedacinho? Faço preço bom para você." A renda era realmente linda, com um trabalho fino que eu nunca tinha visto igual. Parecia coisa de museu, daquelas rendas antigas que as bisavós faziam e que hoje ninguém mais sabe fazer direito. Mas havia alguma coisa naquela renda que me incomodava, embora eu não soubesse dizer o quê. "Tá muito bonita, dona, mas hoje eu não posso comprar, não. Talvez outro dia." "Tá bem, minha filha, eu vou ficar aqui. Todo dia eu fico aqui esperando." "Esperando quem?" Ela me olhou com aqueles olhos claros e disse: "Esperando quem precisa encontrar o que perdeu." Não entendi bem o que ela quis dizer, então me despedi e continuei viagem. Mas a frase ficou na minha cabeça o resto do dia. Que coisa estranha de se dizer. Durante o resto da semana, sempre que passava por ali, a mulher estava no mesmo lugar, sempre com a mesma renda, sempre esperando alguém. E toda vez que eu passava, ela acenava como se fôssemos velha conhecida. Foi na sexta-feira que comecei a achar realmente estranho. Tinha chovido durante a noite, uma chuva forte que deixou a estrada cheia de poça e lama. Mas quando passei pelo cajueiro, a mulher estava lá, seca, com a renda perfeitamente limpa espalhada no chão, como se a chuva não tivesse tocado nela. Parei a moto e fiquei olhando. Ao redor do cajueiro, tudo estava molhado, com poça d'água e folha caída da chuva. Mas num círculo perfeito, onde a mulher estava sentada, a terra estava seca, as folhas estavam limpas, como se houvesse uma redoma invisível protegendo aquele espaço. "Bom dia, dona", disse, ainda meio desconfiada. "Bom dia, minha filha. Hoje você vai comprar um pedacinho da minha renda?" Olhei para a renda de novo e reparei numa coisa que não tinha notado antes. O desenho não era só bonito. Ele parecia se mexer quando eu olhava fixo, como se os fios tivessem vida própria, formando figura que mudavam conforme a luz batia. "Que tipo de renda é essa, dona? Nunca vi trabalho igual."
É renda especial, menina. Cada pedaço conta uma história. Cada fio guarda uma memória. Ela pegou um pedaço maior e mostrou para mim. Essa aqui, por exemplo, conta a história de uma moça que perdeu o namorado na guerra. Olhei para a renda e juro que vi, nos desenhos dos fios, a figura de um soldado marchando. Mas quando pisquei, era só renda normal de novo. E essa outra, continuou a mulher, pegando outro pedaço, conta a história de uma mãe que perdeu o filho numa enchente. Dessa vez, vi claramente as figuras de uma mulher chorando e uma criança sendo levada pela água. Meu coração disparou. Como a senhora faz isso? Não sou eu que faço, minha filha. As histórias vêm sozinha pro fio. Eu só empresto as mãos. Ela me olhou fixo nos olhos. Você tem alguma história para contar? Alguma coisa que perdeu e quer encontrar? Aquela pergunta me atingiu como um soco no estômago, porque eu tinha sim uma história, uma dor que carregava há anos e que nunca contava para ninguém. Meu irmão mais novo, Antônio, tinha desaparecido há 5 anos. Saiu de casa numa manhã dizendo que ia pescar no açude e nunca mais voltou. Procuramos por semana, a polícia investigou, fizemos cartaz, perguntamos para todo mundo, mas nunca encontramos nem sinal dele. Era como se tivesse sumido do mundo. Eu não sei do que a senhora está falando, menti. Ela sorriu daquele jeito que me dava arrepio e guardou a renda na trouxa. Quando você quiser falar sobre seu irmão Antônio, eu vou estar aqui. Quase caí da moto. Como ela sabia do Antônio? Eu nunca tinha falado com ela sobre minha família e tinha certeza de que não a conhecia. Como a senhora sabe desse nome? Eu já disse, minha filha, cada fio conta uma história. E a história do seu irmão está esperando para ser contada. Saí dali correndo, com o coração batendo descompassado. Aquela mulher sabia alguma coisa sobre o Antônio. Mas como? E por que tinha aparecido agora, depois de tanto tempo? Durante o fim de semana, não consegui tirar aquela conversa da cabeça. Resolvi perguntar para algumas pessoas mais velhas da região se conheciam uma senhora que fazia renda e ficava sentada debaixo do cajueiro na estrada. A resposta que recebi me deixou ainda mais confusa. Ninguém sabia de quem eu estava falando. Dona Francisca, que morava há 60 anos na região e conhecia todo mundo num raio de 50 quilômetros, nunca tinha visto nenhuma mulher vendendo renda naquela estrada. Seu Raimundo, que passava por ali todo dia para levar leite na cooperativa, diz que nunca viu ninguém debaixo daquele cajueiro. Você tem certeza que foi naquele cajueiro perto da curva da Pedreira? Perguntou Dona Francisca. Tenho certeza. Passei por lá todos os dias essa semana. Que estranho. Eu passo por ali direto e nunca vi ninguém. E olha, menina, se tivesse alguém vendendo renda naquela estrada, todo mundo já ia saber. Notícia assim não fica escondida por aqui. Aquilo me deu mais arrepio ainda. Como era possível que só eu tivesse visto a mulher? Na segunda-feira seguinte, resolvi que ia descobrir a verdade. Saí de casa mais cedo e, em vez de passar direto pelo cajueiro, parei a moto uns 100 metros antes e caminhei devagar pela beira da estrada. A mulher estava lá, como sempre. Mas quando cheguei mais perto, notei uma coisa que me fez o sangue gelar nas veias. Ela não tinha sombra. O sol da manhã batia forte nela, mas no chão não se projetava sombra nenhuma. Era como se ela fosse feita de luz, transparente, sem substância física. E havia mais uma coisa estranha. Agora que eu prestava atenção, podia ver que a renda espalhada no chão não era só decorativa. Os desenhos formavam um mapa da região, com a estrada, o açude, as casas, tudo representado nos fios brancos. E no meio do mapa, numa área que representava o açude, onde meu irmão tinha desaparecido, havia um fio vermelho. Você veio para saber sobre o Antônio, disse a mulher sem nem olhar para mim. Quem é a senhora? Como sabe do meu irmão? Eu sou Dona Eulália, e eu sei porque é meu trabalho saber. É meu trabalho ajudar quem perdeu alguma coisa importante a encontrar o que procura. Meu irmão está morto?
Ela finalmente me olhou, e seus olhos claros pareciam conter uma tristeza infinita. Senta aqui do meu lado, menina. Vou contar uma história para você. Mesmo com medo, me sentei na terra seca ao lado dela. Dona Eulália pegou um pedaço grande da renda e começou a falar. Há muito tempo, quando eu ainda era uma moça como você, morava numa fazenda perto daqui com meu marido e meus 3 filhos. Era um tempo difícil, tempo de seca, e as pessoas faziam qualquer coisa para sobreviver. Conforme ela falava, podia ver a história se formando na renda. As figuras apareciam e desapareciam nos fios, como se fosse um filme sendo projetado no tecido. Um dia chegou na nossa região um homem que dizia conhecer o lugar onde tinha ouro escondido. Ouro enterrado pelos bandeirantes há século atrás. Ele precisava de homem forte para ajudar a cavar e prometia dividir o tesouro com quem ajudasse. Na renda, vi a figura de um homem alto, de chapéu, conversando com um grupo de fazendeiros. Meu marido e meus 3 filhos se juntaram ao grupo. Saíram numa manhã carregando ferramenta de cavação, dizendo que iam voltar rico. Eu nunca mais vi eles. As figuras na renda mostravam os homens caminhando em direção a uma área que eu reconheci como sendo próxima ao açude. Semana depois, outras famílias começaram a procurar seus homens. Pai, filho, irmão, todos tinham sumido junto com o tal caçador de ouro. Fizeram busca, procuraram por toda parte, mas nunca encontraram nada. E o que aconteceu com eles? Descobrimos a verdade anos depois, quando a seca baixou o nível do açude e apareceu uma construção antiga no fundo. Era uma casa velha, de pedra, que tinha ficado submersa quando fizeram a barragem. E dentro dessa casa encontraram os ossos. Meu coração parou por um segundo. Todos os homens que tinham desaparecido estavam lá. E junto com eles, o esqueleto de uma pessoa mais velha, vestindo os restos de um chapéu. O caçador de ouro. Mas por quê? Por que ele matou eles? Não foi ele que matou, menina. Foi a casa. Aquela casa estava construída em cima de um cemitério indígena muito antigo. Os índios que moravam aqui antes dos portugueses chegarem estavam enterrados debaixo daquela pedra. E quando os homens começaram a cavar, acordaram os espíritos dos antigos. Na renda podia haver figuras fantasmagóricas saindo da terra, cercando os homens que cavavam. Os espíritos não gostaram de ser perturbados. Prenderam todos os homens dentro da casa e esperaram a água subir com as chuvas do inverno. Todos morreram afogados, presos lá embaixo. E a senhora? Como sabe de tudo isso? Porque eu nunca consegui aceitar que minha família tinha sumido assim, sem explicação. Passei anos procurando, perguntando, investigando, e quando finalmente descobri a verdade, já era tarde demais. Eu tinha ficado velha, sozinha, sem ninguém no mundo. Dona Eulália parou de falar por um momento e a renda ficou branca, sem figura nenhuma. Foi aí que eles apareceram para mim, os espíritos dos meus homens e de todos os outros que tinham morrido no açude. Eles me disseram que tinham uma missão para mim, que eu devia ajudar outras pessoas que tinham perdido alguém a encontrar a verdade. E por isso a senhora fica aqui na estrada. É por isso. Cada pessoa que passa por aqui, carregando uma dor, uma perda, uma pergunta sem resposta, eu vejo. E se elas quiserem saber a verdade, eu ajudo. Então, meu irmão, seu irmão Antônio não morreu afogado pescando, menina. Ele foi atraído pelos mesmos espíritos que mataram minha família. Eles ainda estão lá, no fundo do açude, presos na casa de pedra. E de tempo em tempo, quando alguém se aproxima da água sozinho, eles chamam essa pessoa para se juntar com eles. Senti como se o mundo tivesse desabado na minha cabeça. Durante 5 anos, eu tinha acreditado que meu irmão tinha morrido num acidente de pesca. Nunca imaginei que havia algo sobrenatural envolvido. Mas por que ele? Por que o Antônio? Porque ele estava passando por um momento difícil na vida.
Tinha brigado com a namorada, estava desempregado, se sentindo perdido. Os espíritos sempre atraem pessoa que tão vulnerável, que estão procurando uma saída para seus problemas. Era verdade. Na época que o Antônio desapareceu, ele realmente estava passando por uma fase ruim. Tinha terminado o namoro, não conseguia emprego, vivia de mau humor em casa. Eu lembro de ele dizer que queria sumir do mundo, que não aguentava mais nada. E agora? Ele está preso lá como os outros? Tá sim, menina. Mas diferente dos meus homens que morreram há muito tempo, seu irmão ainda está, como posso dizer, fresco. Ainda tem ligação com o mundo dos vivos. Por isso que consegui ver a história dele na renda. Mas tem alguma forma de ajudar ele? Dona Eulália me olhou com uma expressão séria. Tem, mas é perigoso e vai exigir coragem da sua parte. Eu faço qualquer coisa para ajudar meu irmão. Então escuta bem, os espíritos que estão presos na casa de pedra não são malvados por natureza. Eles só estão irritados porque foram perturbados no descanso eterno. Se alguém conseguir dar descanso adequado para os ossos dos índios que estão enterrados debaixo da casa, os espíritos vão se acalmar e soltar todos que estão presos com eles. Como eu faço isso? Primeiro, você precisa conseguir a ajuda do pajé da tribo dos Cariri, que ainda moram numa reserva perto de Juazeiro. Só eles sabem o ritual certo para acalmar os espíritos dos antepassados. E depois você vai ter que descer no açude, encontrar a casa de pedra e fazer o ritual lá embaixo, debaixo d'água. Aquilo me pareceu impossível. Mas como eu vou respirar debaixo d'água? Como vou conseguir fazer um ritual no fundo do açude? Ah, menina, você esqueceu que quem está falando com você não é uma pessoa comum. Dona Eulália sorriu. E pela primeira vez, o sorriso não me deu arrepio. Eu também sou espírito. Já morri há mais de 20 anos e posso te dar proteção espiritual para conseguir ficar embaixo d'água o tempo necessário. A senhora está morta? Morri de desgosto depois que descobri o que tinha acontecido com minha família. Mas não consegui partir para o outro lado porque ainda tinha essa missão para cumprir. Ajudar pessoas como você a encontrar seus entes queridos perdidos. Fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando processar tudo aquilo. Meu irmão estava preso no fundo do açude com os espíritos de dezena de outros homens. Uma mulher morta há 20 anos estava me oferecendo ajuda para salvá-lo. E eu ia ter que mergulhar num açude assombrado para fazer um ritual indígena. Parecia loucura. Mas era a única esperança que eu tinha de rever meu irmão. Eu aceito, disse finalmente. O que eu preciso fazer? Dona Eulália pegou um pedaço pequeno da renda e me entregou. Primeiro você vai procurar o pajé dos Cariri. Se chama Antônio Piaga. Mora na aldeia Potiguara, perto de Juazeiro. Mostra essa renda para ele e conta a história. Ele vai saber o que fazer. Guardei a renda na bolsa e quando olhei de novo para Dona Eulália, ela estava mais transparente que antes. Segundo, você vai precisar de 3 coisas para fazer o ritual. Terra sagrada da aldeia, água de uma nascente que nunca secou e fogo que tenha sido aceso com pedra. O pajé vai te explicar como conseguir tudo isso. E depois você vem aqui me encontrar na lua nova. É quando os espíritos ficam mais fracos e a água do açude fica mais calma. Eu vou te levar até a casa de pedra e te proteger enquanto você faz o ritual. E se der errado? Se der errado, você vai ficar presa lá com seu irmão e com todos os outros, para sempre. Engoli seco, mas não mudei de ideia. Mesmo assim eu vou tentar. Então até a lua nova, menina. E lembra, não conta para ninguém sobre nosso plano. Os espíritos podem escutar, e se souberem o que você está planejando, vão tentar impedir. Saí dali com a cabeça rodando. Durante os próximos dias, inventei uma desculpa para a escola e viajei até Juazeiro procurar o pajé Antônio Piaga. Demorei 2 dias para encontrar a aldeia e mais um dia para conseguir falar com ele.
O pajé era um homem já idoso, mas com olho vivo e inteligente. Quando mostrei a renda da dona Eulália e contei a história, ele ficou pensativo por um longo tempo. Eu conheço essa história, disse finalmente. Meu avô me contou sobre os guerreiros que foram enterrados naquele lugar. Eles eram guardiões da região, responsável por proteger as nascentes sagradas. Quando foram mortos pelos colonizadores e enterrados sem ritual, os espíritos ficaram irritados. Então o senhor pode me ajudar? Posso, mas o ritual é perigoso. Se você errar qualquer parte, pode acordar espírito ainda mais antigo e poderoso. Eu preciso tentar. É meu irmão. O pajé me ensinou o ritual durante 3 dias. Era complexo, com canção em língua indígena, gesture específico e uma sequência exata de ação que não podia ser alterada. Ele me deu a terra sagrada da aldeia, me mostrou uma nascente que nunca secava mesmo na pior seca e me ensinou a fazer fogo com pedra de sílex. Lembra, disse quando eu estava indo embora. O ritual tem que ser feito exatamente na meia-noite da lua nova. E você só tem uma chance. Se falhar, os espíritos vão ficar ainda mais irritados. Voltei para Santa Bárbara e esperei a lua nova chegar. Foram os dias mais longos da minha vida. Toda noite sonhava com meu irmão me chamando debaixo d'água, pedindo ajuda. Acordava suada, com o coração batendo forte. Finalmente chegou a noite da lua nova. Peguei todos os material que o pajé tinha me dado e fui para o cajueiro encontrar dona Eulália. Ela estava lá, mas agora quase completamente transparente, como se fosse uma imagem projetada no ar. Chegou a hora, menina. Você está preparada? Tô. Então vamos. Mas lembra, uma vez que entrarmos na água, não há volta atrás. Caminhamos até o açude em silêncio. Era uma noite sem lua, escura como o breu. E só a lanterna que eu levava iluminava o caminho. Quando chegamos na beira da água, dona Eulália parou. A casa de pedra fica a uns 15 metros da margem, 5 metros de profundidade. Eu vou te levar até lá e criar uma bolha de ar ao seu redor. Mas você vai ter exatamente 15 minutos para fazer o ritual. Depois disso, minha energia se esgota e você vai ter que subir sozinha. E se eu não conseguir fazer tudo em 15 minutos? Então, você vai se afogar. Respirei fundo e entrei na água. Estava fria, muito mais fria do que era normal para a época. Conforme ia entrando mais fundo, senti como se mão invisível tivesse me puxando para baixo. Era os espíritos, tentando me arrastar para o fundo antes mesmo de eu chegar na casa. Mas dona Eulália estava comigo. Senti uma proteção ao meu redor, como se ela tivesse criado uma barreira contra a força que tentava me puxar. Quando a água chegou no meu pescoço, ela me segurou pela mão. Respira fundo agora. A partir de agora, você vai respirar o ar que eu vou criar para você. Respirei o mais fundo que consegui e mergulhei. A água do açude estava turva, cheia de limo e folha morta. Mas conforme descíamos, foi ficando mais clara. E foi quando vi a casa. Era exatamente como dona Eulália tinha descrito. Uma construção de pedra antiga, com parede grossa e uma porta de madeira que tinha resistido a década debaixo d'água. Ao redor da casa, havia ossada espalhada pela areia do fundo, os restos dos homens que tinham morrido ali. Mas o mais assustador eram as sombras que se moviam dentro da casa. Podia ver através das janelas sem vidro que havia dezenas de figuras escuras caminhando de um lado para o outro, como se tivesse uma festa macabra acontecendo lá dentro. Dona Eulália me levou até a porta da casa e criou a bolha de ar prometida. De repente, podia respirar normalmente, como se estivesse numa câmara submersa. 15 minutos, ela disse. Começando agora. Entrei na casa e quase gritei com o que vi. Sentado ao redor de uma mesa de pedra, havia dezenas de homens em vários estados de decomposição. Alguns ainda tinham carne nos ossos. Outros eram apenas esqueleto, mas todos se viraram para me olhar quando entrei, como se estivesse esperando por mim. E no meio deles, reconheci meu irmão Antônio. Ele estava exatamente como eu lembrava.
só que com a pele azulada dos afogados e os olhos esbranquiçados. Quando me viu, tentou falar, mas só saiu bolha d'água da boca. «Antônio!» gritei, correndo na direção dele, mas as outras figuras se levantaram, bloqueando meu caminho. Elas balançavam a cabeça como se dissesse que eu não podia chegar perto ainda. Lembrei do ritual. Tinha que fazer o ritual primeiro, antes de tentar salvar meu irmão. No centro da casa havia um buraco no chão de pedra, onde antigamente devia ter uma fogueira. Era ali que estavam enterrados os ossos dos índios, segundo o pajé. Coloquei a terra sagrada ao redor do buraco, despejei a água da nascente no centro e acendi o fogo com as pedras de sílex. As figuras ao redor da mesa começaram a ficar agitadas quando viram o fogo. Algumas se levantaram, outras começaram a gemer, mas nenhuma se aproximou. Era como se o fogo sagrado criasse uma barreira que elas não conseguiam atravessar. Comecei a cantar a canção que o pajé tinha me ensinado. Era numa língua que eu não entendia, mas as palavras saíam da minha boca como se eu soubesse elas desde sempre. Conforme cantava, o fogo foi ficando mais forte, iluminando toda a casa com uma luz dourada. Foi quando eles apareceram. Dos buracos no chão, começaram a sair figuras diferentes das outras. Era um índio com cocar e pintura de guerra, mas translúcido como fantasma, os espíritos dos guerreiros enterrados ali. Eles se aproximaram do fogo e me olharam com expressão séria. Um deles, que parecia ser o chefe, falou numa voz que ecoava como o trovão. «Por que você perturba nosso sono, mulher branca?» Continuei cantando como o pajé tinha me instruído, mas respondi entre as canções. Vim pedir descanso para o Senhor e liberdade para os que estão presos aqui. E o que você oferece em troca? Ofereço o ritual sagrado para o descanso eterno do Senhor. E prometo que nunca mais ninguém vai perturbar esse lugar. O chefe fantasma pensou por um momento, então olhou para os outros guerreiros. Eles sussurraram entre si numa língua que eu não entendia. Aceito sua oferta, disse finalmente, mas há uma condição. Qual? Você deve escolher. Ou salva seu irmão e todos os outros homens presos aqui ficam para sempre, ou liberta todos eles, mas seu irmão fica. Meu coração parou. Não era isso que Dona Eulália tinha me dito. Ela falou que o ritual ia libertar todo mundo. Olhei para o Antônio, que me fitava com aqueles olhos esbranquiçados, cheio de desespero. Depois olhei para os outros homens ao redor da mesa, todos esperando uma decisão que ia determinar o destino deles. Como eu podia escolher entre meu irmão e dezenas de outras pessoas? Como podia condenar família inteira à dor que eu tinha sentido todos esses anos? Tem que ser assim mesmo? Perguntei para o chefe fantasma. Não tem jeito de salvar todo mundo? Essas são as regras do mundo dos espíritos. Uma vida por muitas, ou muitas vidas por uma. Fechei os olhos e pensei na minha mãe, que tinha chorado todas as noites desde que o Antônio desapareceu. Pensei no meu pai, que tinha parado de sorrir depois que perdeu o filho. Pensei em mim mesma, carregando aquela dor todos os dias. Mas também pensei nas outras famílias que tinham perdido seus entes queridos. Dezena de mãe, pai, esposa, filho, todos sofrendo a mesma dor que a gente sentia. Abri os olhos e olhei para o Antônio mais uma vez. Ele parecia entender o que eu estava pensando, porque balançou a cabeça devagar, como se dissesse que estava tudo bem. Eu liberto todos, disse finalmente. Todos menos meu irmão. O chefe fantasma assentiu com aprovação. Você escolheu com sabedoria. O sacrifício de um para salvar muitos é o que os verdadeiros guerreiros fazem. Os espíritos dos índios começaram a brilhar com uma luz dourada e um vento forte começou a soprar dentro da casa submersa. As figuras dos homens mortos foram se desintegrando uma por uma, sendo libertada da maldição que as prendia ali. Quando chegou a vez do Antônio, ele se levantou devagar e caminhou na minha direção. Por um momento, conseguiu falar claramente.
Obrigado, irmã. Eu te amo. Cuida da mamãe e do papai. Então ele também se desintegrou, se transformando em pequena luz que subiu em direção à superfície da água. O chefe fantasma me olhou uma última vez. O ritual está completo. Os espíritos do nosso antepassado vão descansar em paz. E nunca mais este lugar vai atrair os vivos para a morte. Você cumpriu sua palavra, mulher corajosa. A luz dourada foi ficando mais fraca, até que a casa voltou a ficar escura. Mas agora era uma escuridão diferente, pacífica, sem a presença pesada dos espíritos irritados. Dona Eulália apareceu ao meu lado. 15 minutos, disse. Hora de subir. Nadamos até a superfície em silêncio. Quando cheguei na margem do açude, me joguei na areia e chorei por muito tempo. Tinha conseguido libertar dezenas de almas presa, mas tinha perdido meu irmão para sempre. Dona Eulália se sentou ao meu lado, agora quase completamente invisível. Você fez a escolha certa, menina. Seu irmão está orgulhoso de você. Ele está realmente livre agora? Tá sim. Todos eles estão. Seguiram para o descanso eterno, para lugar onde não há dor nem sofrimento. E a senhora? Vai continuar na estrada? Não. Minha missão aqui terminou. Você foi a última pessoa que eu tinha que ajudar. Agora eu também posso partir. Como eu vou explicar para os meus pais? Conta a verdade para eles. Eles vão entender. E lembra da renda que te dei. Guarda ela. Um dia, pode ser que você precise ajudar outra pessoa que perdeu alguém importante. Dona Eulália se levantou e começou a caminhar na direção do cajueiro. A cada passo, ficava mais transparente, até que sumiu completamente na escuridão da noite. Voltei para casa quando o sol estava nascendo. Contei tudo para os meus pais, exatamente como tinha acontecido. No começo, eles pensaram que eu estava com problema mental, mas quando mostrei a renda e eles viram as figuras se movendo nos fios, entenderam que era verdade. Foi difícil aceitar que o Antônio tinha realmente morrido, mas de alguma forma, saber a verdade trouxe uma paz que a gente não sentia há 5 anos. Não precisava mais ficar se perguntando o que tinha acontecido. Não precisava mais ter esperança de que ele fosse voltar um dia. Fizemos um funeral simbólico para o Antônio e toda a família finalmente conseguiu fazer o luto adequado. Nos meses seguintes, outras famílias da região começaram a receber notícia sobre parentes que tinham desaparecido em circunstâncias similares. Corpos foram encontrados no fundo do açude quando o nível baixou por causa da seca. Família que há décadas se perguntavam o que tinha acontecido com seus entes queridos, finalmente tiveram resposta. E o mais importante, nunca mais ninguém desapareceu naquele açude. A maldição tinha sido quebrada. Hoje, 5 anos depois, eu continuo trabalhando como professor em Santa Bárbara do Cariri. Mas também tenho outra função. Às vezes, pessoas de outras regiões vêm me procurar quando perdem alguém de forma misteriosa. Mostro a renda da Dona Eulália para elas. E se as figuras aparecem no tecido, sei que posso ajudar. Porque aprendi que existem muitos lugares neste mundo onde os espíritos ficam presos, onde os mortos não conseguem descansar em paz. E às vezes é preciso alguém com coragem para enfrentar esses lugares e fazer o que é necessário para trazer paz, tanto para os vivos quanto para os mortos. A renda da Dona Eulália continua comigo, guardada numa caixa de madeira que pertenceu à minha avó. E sempre que olho para ela, vejo novas histórias se formando nos fios, história de pessoa que ainda estão procurando por alguém que perderam. Por isso, se vocês um dia perderem alguém importante de forma misteriosa, se a polícia não conseguir encontrar explicação, se vocês sentirem que há algo sobrenatural envolvido, não desistam de procurar a verdade. Porque às vezes, os mortos precisam da ajuda dos vivos para encontrar o caminho para o descanso eterno. E às vezes é só descobrindo essa verdade que os vivos conseguem encontrar paz também. Mas lembrem, lidar com o mundo dos espíritos é perigoso. Sempre procurem ajuda de pessoa que entende dessas coisas. Sempre façam um ritual adequado.
E sempre estejam preparados para fazer sacrifício que talvez não queiram fazer. Porque no final, o que importa não é o que queremos, mas o que é certo. E às vezes, fazer o que é certo exige mais coragem do que qualquer pessoa deveria ter que ter. Mas é essa coragem que diferencia os vivos dos mortos. É essa coragem que permite que a vida continue, mesmo quando a morte parece ter vencido. E é por isso que a história da vendedora de renda nunca vai ser esquecida por aqui, porque ela nos ensinou que nem toda perda é permanente, nem todo desaparecimento é mistério sem solução. Às vezes, é só questão de ter coragem para procurar nos lugar certo. Mesmo que esse lugar seja no fundo de um açude assombrado, no meio da noite mais escura do ano. Vocês não vão acreditar no que eu vou contar agora, mas juro pela alma do meu pai que cada palavra é verdadeira. Aconteceu comigo mesmo, lá para as bandas do interior da Bahia, numa cidadezinha chamada São Gonçalo do Amarante, onde as casas são coladas uma na outra e todo mundo sabe da vida de todo mundo, antes mesmo da pessoa saber da própria vida. Eu me chamo João Evangelista, mas todo mundo me conhece só como João do Açougue, porque trabalho no mesmo açougue há mais de 30 anos, desde que era menino ajudando meu tio Severino. É um trabalho honesto, corto carne para metade da cidade, conheço todo mundo desde pequeno e sempre levei uma vida sem segredo, sem mistério, sem nada que me desse problema de consciência. Pelo menos era assim até aquele mês de outubro de 2020, quando chegou na cidade o Padre Benedito. A história começou numa sexta-feira, quando estava fechando o açougue depois de um dia cheio de cliente, comprando carne para churrasco do fim de semana. Eu estava limpando as bancadas e guardando as ferramentas quando escutei uma batida na porta. Olhei para fora e vi um padre novo, de batina preta, com uma mala velha na mão e cara de quem estava perdido. Desculpa incomodar depois do horário, disse ele quando abri a porta. Eu sou o Padre Benedito, novo pároco da Igreja Matriz. Estou procurando um lugar para ficar esta noite, mas parece que a casa paroquial está com problema na encanação. Seja bem-vindo, padre, respondi. Eu sou João, dono deste açougue. O senhor pode ficar na pousada da Dona Carminha, 2 quadras para baixo. É lugar limpo e o preço é justo. Muito obrigado pela informação. E me diz uma coisa, João. O senhor conhece bem as pessoas da cidade? Conheço sim, padre. Nasci e me criei aqui. Por quê? Ele me olhou com uns olhos escuros que pareciam ver através da alma da gente. É que eu vim substituir o padre Antônio, que morreu mês passado. E me disseram que ele estava preocupado com algumas coisas estranhas que andavam acontecendo na cidade. Pessoa desaparecendo, família se desentendendo sem motivo, coisas assim. Fiquei pensativo. Era verdade que nos últimos meses algumas coisas estranhas tinham acontecido. A filha do seu Raimundo tinha sumido de casa, sem dar satisfação. A família do comerciante Josué tinha se destroçado numa briga por herança que não fazia sentido. Várias pessoas andavam mudando de comportamento, ficando mais agressiva, mais egoísta. Realmente tem umas coisas meio esquisitas acontecendo por aqui, admiti. Mas o senhor sabe como é cidade pequena. Sempre tem fofoca, sempre tem problema de família. Pode ser, disse o padre, mas não parecia convencido. Bem, vou procurar a pousada. Obrigado pela ajuda, João. Ele se afastou pela rua principal e eu fiquei observando até ele sumir numa curva. Havia alguma coisa naquele padre que me incomodava, embora eu não soubesse dizer o que era. No sábado seguinte, fui à missa das 8, como sempre fazia. A igreja estava cheia, porque todo mundo queria conhecer o novo pároco. O padre Benedito subiu no púlpito e começou a falar com uma voz clara e forte que prendia a atenção de qualquer um. Irmãos, disse ele, eu vim para esta comunidade porque soube que vocês estão passando por momento difícil.
Sei que alguns de vocês estão carregando peso na consciência, segredo que os impedem de ter paz. A igreja ficou em silêncio total. Era como se cada pessoa lá dentro soubesse que ele estava falando diretamente com ela. Por isso, quero anunciar que vou começar um trabalho especial de confissão. Todos os dias, das 7 da noite até meia-noite, vou ficar no confessionário para quem quiser desabafar, pedir perdão ou simplesmente conversar sobre os problemas da vida. Depois da missa, as pessoas comentavam empolgadas sobre a proposta do padre. Fazia tempo que não tinha confissão regular na cidade e muita gente estava precisando mesmo de um desabafo. Eu mesmo não ia muito no confessionário, não porque não acreditasse, mas porque sempre achei que minha vida era limpa demais para precisar. Trabalhava honesto, tratava todo mundo bem, ajudava quem precisava. Que pecado grave eu podia ter cometido? Mas nos dias seguintes, comecei a reparar que as pessoas que iam se confessar com o padre Benedito saíam da igreja com uma expressão estranha. Não era a paz e o alívio que normalmente se esperava depois de uma boa confissão. Era mais como se tivessem visto alguma coisa que não deviam ter visto. Dona Marta, que sempre foi uma senhora alegre e comunicativa, passou a andar cabisbaixa pela rua, evitando conversa com os vizinhos. Seu Antônio, o ferreiro, que era conhecido pela gentileza, começou a tratar os clientes de forma rude e impaciente. A jovem Lucinha, filha do padeiro, passou a faltar na escola e vivia trancada no quarto. E todos eles tinham uma coisa em comum. Tinham se confessado com o padre Benedito. Foi a dona Conceição, minha vizinha, que primeiro verbalizou o que todo mundo estava pensando. João, ela me disse numa tarde quando estava comprando carne moída, tem alguma coisa errada com esse padre novo. Por que a senhora diz isso, dona Conceição? Eu fui me confessar com ele na terça passada e a experiência foi diferente de qualquer confissão que já fiz na vida. Diferente como? Ela olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando, depois se inclinou para perto do balcão. João, quando eu entrei no confessionário, o padre não me pediu para falar dos meus pecados. Em vez disso, ele começou a me contar coisas sobre minha vida que ninguém sabia, coisa que eu tinha feito há muito tempo e nunca contei para ninguém. Senti um arrepio subir pela espinha. Que tipo de coisa? Ele sabia sobre aquela vez que eu peguei dinheiro da gaveta do meu marido para comprar um vestido, sem ele saber. Sabia sobre a briga que tive com minha irmã anos atrás e nunca perdoei ela. Sabia sobre pensamento ruim que às vezes passo pela minha cabeça. E o que ele disse sobre essas coisas? Não disse nada. Só ficou me olhando através da grade do confessionário, com aqueles olhos escuros, como se estivesse lendo minha alma como um livro aberto. E quanto mais ele falava, mais culpada eu me sentia, mais vergonha eu sentia de mim mesma. Mas isso não é normal numa confissão? A gente não deve mesmo sentir culpa pelos pecados? Não, João, isso não é culpa normal. É uma coisa pesada, que não vai embora nem quando você reza, nem quando você pede perdão. É como se ele tivesse colocado um peso na minha consciência que não existia antes. Aquilo me deixou preocupado, mas pensei que talvez fosse impressão da dona Conceição. Às vezes as pessoas exageram quando estão nervosas. Mas nos dias seguintes, comecei a escutar histórias similares de outras pessoas que tinham se confessado com o padre. Todas falavam da mesma coisa. Ele sabia demais sobre a vida delas e, em vez de dar absolvição e paz, deixava elas com um sentimento de culpa e desespero ainda maior. E havia outro padrão estranho. As pessoas que se confessavam com o padre Benedito começavam a ter pesadelo. Pesadelo vívido, onde se viam cometendo pecado terrível, fazendo maldade que nunca fariam na vida real. E acordavam com a sensação de que os pesadelos eram mais real que a própria vida. Foi quando a coisa chegou perto de mim que resolvi investigar. Minha sobrinha Teresa, filha da minha irmã que morava em Salvador, tinha vindo passar uns dias na cidade.
Era uma moça de 20 anos, estudante de faculdade, inteligente e equilibrada. Mas depois que foi se confessar com o padre Benedito, mudou completamente. Começou a falar sozinha, no quarto, a chorar sem motivo, a ter crise de ansiedade que nunca tinha tido antes. E numa noite, acordei com ela gritando. Quando entrei no quarto, ela estava sentada na cama, suando frio, com os olhos arregalados de terror. Tio João, ela disse, segurando meu braço com força. Eu preciso sair desta cidade, agora. O que aconteceu, Teresa? Eu fiz uma coisa horrível, uma coisa que não posso contar para ninguém. E ele sabe, o padre sabe de tudo. Do que você está falando? Que coisa horrível. Eu não posso falar. Se eu falar, ele vai saber que contei e aí vai ser pior ainda. Ela fez as malas naquela mesma noite e voltou para Salvador no primeiro ônibus da manhã. Antes de partir, me abraçou e disse: Não vai se confessar com esse padre, tio. Promete para mim que não vai. Eu prometo, Teresa, mas me conta o que ele fez com você. Ele não fez nada comigo. Ele fez alguma coisa com minha alma, e agora eu não sei mais quem eu sou. Depois que Teresa foi embora, resolvi que ia descobrir a verdade sobre o padre Benedito. Comecei a fazer perguntas discretas sobre ele, a investigar de onde tinha vindo, qual era sua história. O que descobri me deixou ainda mais preocupado. Ninguém sabia nada sobre o passado dele, nem o bispo da diocese tinha informação detalhada. O padre Benedito tinha aparecido oferecendo seu serviço depois que o padre Antônio morreu, com todos os documentos em ordem, todas as credenciais certas, mas sem referência de onde tinha trabalhado antes. E quando liguei para a diocese de onde ele supostamente tinha vindo, me disseram que não tinham registro de nenhum padre Benedito trabalhando lá. Isso não era apenas estranho, era impossível. Nenhum padre pode trabalhar numa paróquia sem autorização oficial da igreja, sem registro, sem histórico. Então, quem era aquele homem? E o que ele realmente queria com as confissões, resolvi que ia descobrir de uma vez por todas, mas não podia ir me confessar com ele, porque prometera para Teresa que não ia. Então bolei outro plano. Numa quinta-feira à noite, quando sabia que o confessionário estava funcionando, me escondi na igreja. Conhecia cada canto daquele lugar desde criança. Sabia onde podia me esconder sem ser visto. Me posicionei atrás do altar, num lugar de onde podia ver o confessionário, mas não podia ser visto. As primeiras pessoas chegaram por volta das 7h30. Reconheci o seu Manuel, o sapateiro, entrando no confessionário. Dali de onde eu estava, não conseguia escutar as palavras, mas podia ver os movimentos através da grade. O que vi me deixou gelado. O padre Benedito não estava apenas escutando a confissão do seu Manuel. Ele estava fazendo alguma coisa com as mãos. Movimento estranho, como se estivesse tecendo alguma coisa no ar. E conforme ele movia as mãos, podia ver uma névoa escura saindo do lado onde o seu Manuel estava ajoelhado. Era como se o padre estivesse sugando alguma coisa do seu Manuel. E conforme a névoa escura ia saindo, o corpo do seu Manuel ia ficando mais curvado, mais pesado, como se estivesse carregando um fardo invisível. Quando a confissão terminou, o seu Manuel saiu do confessionário caminhando como um homem derrotado. E o padre Benedito saiu do outro lado parecendo mais forte, mais vigoroso, como se tivesse se alimentado. Vi a mesma cena se repetir com mais 3 pessoas naquela noite. E cada vez o padrão era o mesmo. O padre sugava uma névoa escura dos penitentes e eles saíam mais fracos enquanto ele ficava mais forte. Quando a última pessoa foi embora, pensei que o padre também ia sair. Mas em vez disso, ele se ajoelhou na frente do altar e começou a fazer uma oração numa língua que eu nunca tinha escutado. Não era latim, não era português, não era nenhuma língua humana que eu conhecesse. E conforme ele falava, a névoa escura que tinha sugado das pessoas começou a se juntar numa forma. Uma forma que me fez querer gritar de pavor. Era como se fosse um demônio feito de fumaça negra, com olho vermelho brilhante e garras afiadas.
A criatura dançava ao redor do padre, sussurrando coisa no ouvido dele, acariciando ele como se fosse um animal de estimação. Entendi tudo naquele momento. O padre Benedito não era padre coisa nenhuma. Era algum tipo de feiticeiro ou algo pior. E ele estava usando o confessionário para sugar a culpa, o remorso, a vergonha das pessoas, transformando esse sentimento em energia para alimentar aquela criatura demoníaca. Por isso, as pessoas saíam da confissão se sentindo pior em vez de melhor. Ele não estava absolvendo-as. Estava roubando delas o que havia de mais pesado na alma, deixando um vazio que era preenchido por desespero e depressão. Fiquei escondido até ele terminar o ritual e sair da igreja. Só então consegui me mexer, com as pernas tremendo que nem vara verde. Saí dali sabendo que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Como você denuncia um padre falso para a autoridade? Como explica que tem um demônio sendo alimentado na igreja da cidade? Quem ia acreditar numa história dessas? Resolvi começar fazendo o que sabia fazer, conversar com as pessoas. Nos próximos dias, fui discretamente alertando os conhecidos sobre minha suspeita. Não contei tudo o que tinha visto, mas disse que tinha escutado coisa estranha sobre o padre e que era melhor evitar se confessar com ele por um tempo. Algumas pessoas me escutaram, outras acharam que eu estava maluco ou com inveja do padre. Mas pelo menos consegui que alguns parassem de ir no confessionário. O problema é que o padre Benedito percebeu que alguma coisa estava errada. Numa manhã de sábado, quando eu estava abrindo o açougue, ele apareceu na porta. Mas agora não parecia o homem educado e gentil que tinha conhecido. Havia alguma coisa sinistra na expressão dele. Alguma coisa ameaçadora. "Bom dia, João", disse ele, mas a voz saiu diferente, mais grave, com um eco estranho. "Bom dia, padre. Posso entrar? Queria conversar com você sobre uma coisa." Não queria deixar ele entrar, mas também não podia ser rude com um padre na frente de todo mundo que passava na rua. Deixei ele entrar e fechei a porta atrás. "João", ele disse, me olhando com aqueles olhos escuros, "me disseram que você anda desencorajando as pessoas a procurar a confissão. Não sei de onde o senhor tirou essa ideia, padre. Não minta para mim, João. Eu sei de tudo que acontece nesta cidade. Sei que você me viu na igreja quinta à noite." Meu sangue gelou. Como ele sabia? Eu não vi nada. Claro que viu. E agora você está tentando estragar meu trabalho aqui. Ele se aproximou de mim e pude sentir um cheiro estranho vindo dele, como se fosse enxofre misturado com coisa podre. Mas saiba que isso não vai dar certo. Que trabalho? Sugar a alma das pessoas inocentes? Ele sorriu e quando sorriu, pude ver que os dentes dele não eram normais. Eram pontudo, afiado como de um animal carnívoro. As pessoas não são tão inocentes assim, João. Todo mundo tem segredo. Todo mundo tem culpa. Todo mundo tem vergonha de alguma coisa que fez. Eu apenas estou coletando o que elas já carregam. E para quê? Para alimentar meu mestre. Ele precisa dessa energia para se fortalecer, para crescer, para um dia poder sair da igreja e tomar conta de toda a região. Seu mestre, o demônio que você viu quinta à noite, ele é uma criatura muito antiga, que estava presa há século numa dimensão paralela. Mas eu consegui abrir um portal para ele através dos confessionários sagrados. E você acha que eu vou deixar você continuar com isso? O padre Benedito riu e o som da risada dele encheu o açougue como se fosse o barulho de várias pessoas rindo ao mesmo tempo. E o que você vai fazer para me impedir, João? Você é apenas um açougueiro de cidade pequena. Eu sou servo de força muito mais poderosa que qualquer coisa que você possa imaginar. Talvez, mas eu conheço alguém que pode te enfrentar. Quem? O verdadeiro Deus. E um padre de verdade. Saí do açougue, deixando ele ali dentro, e corri até a casa do padre Miguel, que morava na cidade vizinha. Ele era um padre velho, experiente, que conhecia meu pai desde criança e em quem eu confiava completamente. Contei tudo para o padre Miguel,
sem omitir nenhum detalhe. Esperava que ele fosse dizer que eu estava maluco, mas ele me escutou com atenção e, no final, balançou a cabeça gravemente. João, disse ele, você tropeçou numa situação muito séria. O que você descreveu é um caso clássico de possessão demoníaca indireta. Esse homem, seja ele quem for, fez um pacto com força das trevas e está usando a igreja sagrada para ritual de magia negra. E o que a gente pode fazer? Primeiro, eu preciso comunicar isso ao bispo imediatamente. Segundo, a gente vai ter que fazer um exorcismo da igreja inteira para expulsar essa criatura. E terceiro, você vai ter que me ajudar porque você foi testemunha ocular do que está acontecendo. Eu faço qualquer coisa para acabar com isso. Então, se prepare, porque a luta vai ser difícil e esse falso padre não vai desistir sem resistência. O padre Miguel ligou para o bispo naquele mesmo dia e explicou a situação. O bispo ficou chocado, mas autorizou um exorcismo de emergência da Igreja Matriz de São Gonçalo do Amarante. Nos próximos 3 dias, o padre Miguel se preparou para o ritual, jejuando, rezando, se purificando espiritualmente. Eu ajudei como pude, conseguindo água benta, vela benzida e outros objetos sagrados que ele pediu. Na quarta-feira à noite, chegou a hora do confronto. Fomos para a igreja às 11 da noite, quando sabíamos que o falso padre estava fazendo seus ritual. Como esperávamos, ele estava lá, ajoelhado na frente do altar, conversando com a criatura demoníaca que dançava ao redor dele. O padre Miguel entrou na igreja, carregando um crucifixo grande e começou a rezar em voz alta. O efeito foi imediato. O falso padre se virou para nós, com uma expressão de ódio puro. E a criatura demoníaca soltou um grito que fez os vidros da igreja tremer. Mas em vez de atacar diretamente, eles tentaram fugir. Não deixa eles saírem da igreja, gritou o padre Miguel. Se escaparem, vão se esconder e começar tudo de novo em outro lugar. Corri para a porta principal e a tranquei por dentro. O falso padre tentou quebrar uma janela, mas o padre Miguel continuou rezando e alguma força invisível impedia ele de sair. Foi quando começou o verdadeiro exorcismo. O padre Miguel se posicionou na frente do altar e começou a recitar oração em latim, segurando o crucifixo bem alto. A criatura demoníaca atacou ele várias vezes, mas sempre era repelida pela luz que saía do crucifixo. O falso padre, por sua vez, começou a se transformar. A aparência humana foi caindo como uma máscara, revelando alguma coisa que não era nem homem, nem animal. Era como se fosse feito de sombra sólida, com olhos que brilhavam como brasas e uma boca cheia de dente afiado. Vocês não sabem com quem estão mexendo, gritou ele numa voz que não era mais humana. Meu mestre tem poder sobre toda esta região. Ele vai destruir vocês e todos que amam. Teu mestre não tem poder nenhum aqui, respondeu o padre Miguel, continuando a oração. Esta é casa de Deus e em nome de Jesus Cristo eu ordeno que vocês saiam. A luta durou mais de 1 hora. A criatura e o falso padre atacavam sem parar, fazendo os bancos da igreja voar pelo ar, quebrando vidro, tentando criar o maior caos possível. Mas o padre Miguel não desistia. Continuava rezando mesmo quando parecia que ia ser derrotado. Foi quando lembrei da coisa mais importante. Padre Miguel, gritei, ele está se alimentando da culpa das pessoas. Se a gente conseguir devolver essa energia para os donos, ele vai ficar sem força. O padre Miguel entendeu imediatamente. Mudou a oração e começou a invocar o perdão divino para todas as pessoas da cidade que tinham tido sua energia sugada pelo falso padre. Em nome de Jesus Cristo, ele gritou, eu absolvo todos os pecados confessados nesta igreja sob falsa autoridade. Eu devolvo a cada alma a paz que foi roubada dela. Eu quebro todas as maldições lançadas neste lugar sagrado. O efeito foi devastador para a criatura demoníaca. Ela começou a encolher, perdendo força conforme a energia roubada era devolvida às pessoas da cidade.
E o falso padre, que dependia dessa energia para manter sua forma humana, começou a se desintegrar. Não! Ele gritou. Século de trabalho, século preparando o caminho para o meu mestre. Vocês não podem destruir tudo. Já está destruído, disse o padre Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno que vocês voltem para o inferno de onde vieram. Uma luz dourada encheu a igreja inteira. A criatura demoníaca soltou um último grito antes de se dissolver completamente. E o falso padre simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Quando a luz diminuiu, ficamos sozinhos na igreja. Tudo estava silencioso, pacífico, como se o próprio ar tivesse sido purificado. Acabou? Perguntei. Acabou, confirmou o padre Miguel. Mas vai demorar um tempo para a igreja voltar ao normal. E as pessoas da cidade vão precisar de ajuda para se recuperar do trauma espiritual que sofreram. Nos dias seguintes, o efeito do exorcismo se tornou visível. As pessoas que tinham se confessado com o falso padre começaram a se sentir melhor. A depressão e o desespero que carregavam desapareceram, substituído por uma sensação de paz e alívio. Dona Conceição voltou a sorrir e conversar com os vizinhos. Seu Antônio, o ferreiro, pediu desculpas para todos os clientes que tinha tratado mal. A jovem Lucinha voltou para a escola e recuperou a alegria de viver. E o mais importante, nunca mais ninguém desapareceu ou teve mudança de comportamento inexplicável na cidade. O padre Miguel ficou como pároco temporário até chegar em um novo padre oficial. E durante o tempo que ficou, ele fez um trabalho de reconstrução espiritual da comunidade, ajudando cada pessoa a superar o trauma do que tinha acontecido. Minha sobrinha Teresa voltou para a cidade alguns meses depois, completamente recuperada. Ela me contou que na noite do exorcismo tinha acordado subitamente com uma sensação de alívio e libertação que nunca tinha sentido antes. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros, ela disse. E eu soube, sem saber como, que vocês tinham conseguido derrotar aquela coisa. Hoje, 5 anos depois, São Gonçalo do Amarante voltou a ser a cidade pacata e acolhedora que sempre foi. Temos um padre novo, o padre José, que é um homem santo de verdade, dedicado ao bem-estar espiritual da comunidade. Mas eu nunca esqueci das lições que aprendi naquela experiência. Aprendi que o mal pode se disfarçar de bem, que nem todo mundo que usa batina é verdadeiramente um servo de Deus, e que às vezes as pessoas mais simples são chamadas para enfrentar força que estão muito além da compreensão normal. Também aprendi que a fé verdadeira é mais poderosa que qualquer magia negra, que a oração sincera pode derrotar demônio e que quando as pessoas se unem em nome do bem, não há mal que possa prevalecer. Por isso, se vocês um dia encontrarem um religioso que não inspira paz, que deixa as pessoas mais perturbadas em vez de mais tranquila, que parece saber demais sobre a vida íntima dos outros, desconfiem. Porque nem todo mundo que fala em nome de Deus realmente serve a Deus. Às vezes, servem a força muito mais antiga e sinistra, que usam a religião como disfarce para espalhar sofrimento e se alimentar da dor alheia. E se vocês se encontrarem numa situação assim, não hesitem em procurar ajuda. Procurem um padre de verdade, uma pessoa de fé genuína, alguém que tenha conhecimento e experiência para lidar com esse tipo de coisa. Porque existem battle espiritual sendo travada todos os dias, em todos os lugares. E às vezes, pessoa comum como eu e vocês são chamadas para participar dessa luta, para proteger nossa comunidade contra a força que querem destruir tudo que é bom e sagrado no mundo. Mas também sabemos que no final, o bem sempre vence. Pode demorar, pode ser difícil, pode exigir sacrifício e coragem. Mas a luz sempre derrota a escuridão. A verdade sempre vence a mentira e o amor sempre triunfa sobre o ódio.
É por isso que a história do falso padre nunca vai ser esquecida em São Gonçalo do Amarante. Porque ela nos lembra que devemos estar sempre vigilante, sempre preparado para defender nossa fé e nossa comunidade contra qualquer ameaça que aparecer. Mesmo que essa ameaça venha disfarçada de bênção, usando roupa sagrada e falando palavra doce. Porque o mal mais perigoso é aquele que se finge de bem. E só a fé verdadeira, a oração sincera e a união das pessoas de boa vontade podem derrotar esse tipo de inimigo.